Olá, estamos aqui para mais um bate-papo, uma conversa sobre autoconhecimento e espiritualidade. Meu nome é Dani Lobo e hoje o nosso papo, a nossa conversa é sobre autocura, por onde começar. Lembrando sempre que eu faço esse vídeo, é uma live ao vivo aqui pelo Instagram e depois o vídeo fica disponível no meu canal do YouTube, Dani Lobo. Recomendo, convido vocês a entrarem no canal, se inscreverem, ativar o sininho, ficar por dentro de todos os vídeos novos, tudo que tá lá. Tem muita coisa bacana no canal, tem bastante tempo que eu já posto os vídeos lá e assuntos interessantes e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando que eu sou escritora, eu tenho 2 e-books publicados na Amazon. O primeiro, Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma Sacerdotisa do Mar. E o segundo, Lemúria, Terra da Luz, acessando os registros acásticos, super bacana, super interessante. Leiam que vocês vão gostar. Então a conversa hoje do vídeo, do que a gente está falando hoje, é sobre autocura, por onde começar. Então vamos entender o que a gente chama aqui de autocura. Autocura é quando a gente está buscando a cura verdadeira, que é a cura que vem de dentro, né? Porque nós temos um mundo interior e um mundo exterior, e às vezes a gente quer a cura, mas a gente só procura a cura do lado de fora, né? Nos suplementos, nos remédios, nos tratamentos, deixando bem claro aqui que eu dou muito valor, eu não estou aqui em momento algum criticando isso, eu estou apenas dizendo que eu considero a cura completa, nossa busca pela saúde, pela harmonia, a cura completa, quando além do lado de fora, a gente também busca do lado de dentro, né? Porque quando você vai ao médico, você vai tratar, e nós devemos ir com frequência, sempre manter nossos exames atualizados, ir ao médico regularmente. Por quê? Porque nós somatizamos. E essa somatização aparece no nosso corpo físico e isso precisa ser tratado. O que eu estou falando aqui de hoje não é da somatização, eu estou falando da causa, daquilo que é a origem que gera essa somatização no corpo. Então, a isso a gente chama de autocura. Autocura por quê? Porque nós estamos simultaneamente, enquanto a gente faz o nosso tratamento, a gente também está buscando como nos melhorar. Por que a gente por que a gente causa, por que a gente fabrica essas coisas e o que eu posso fazer para melhorar na minha vida. Isso está vinculado à nossa saúde, isso pode ser referente a uma questão emocional, a uma questão de relacionamento pessoal, isso pode estar ligado à autocura, a gente também pode aplicar para o nosso trabalho, para a nossa vida social, para a nossa vida familiar, para a nossa vida amorosa, para todos os aspectos da nossa vida. Porque às vezes a gente tem um desses aspectos bem resolvido e o outro está faltando. Então, o processo de autocura, por onde começar, é o processo onde você vai buscar o que você quer organizar dentro de você. E o título foi Por Onde Começar? Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, ok, autocura, autoconhecimento, espiritualidade, tudo bem, mas por onde que eu começo isso? Então, é esse o ponto que eu queria trazer aqui hoje. A gente começa isso, primeiro de tudo, identificando dentro de nós qual é o aspecto da nossa vida, o que está acontecendo na nossa vida naquele momento de que você não está satisfeito, de que não está legal. Esse é o primeiro ponto. Identificar. Outra coisa, mas eu tenho várias coisas que eu quero resolver. Ok, escolhe uma, começa por uma, começa a trabalhar a sua mudança por uma, e uma coisa vai puxando a outra. Tendo identificado isso, vamos ter um entendimento que a cura interior, ou a autocura, ela depende exclusivamente, tá? De uma mudança de padrão de pensamento e uma mudança de padrão de sentimento. Porque tudo que acontece com o nosso corpo físico, tudo que se manifesta na nossa realidade material, está ligado ao que nós pensamos e ao que nós sentimos.
Então, o meu pensamento e o meu sentimento precisam estar, digamos assim, alinhados com aquilo que eu quero viver. Então, quando a gente identifica alguma coisa que não está legal na nossa vida, isso significa que a gente precisa trabalhar na gente quais os meus padrões mentais e de sentimentos que eu tenho em relação a esse determinado aspecto. Vamos dar aqui um exemplo prático que vai ficar mais fácil. Então vamos supor, se a pessoa está querendo trabalhar, ela quer organizar, ela quer curar a questão da vida amorosa dela, então significa que existe aí algum padrão mental que não está legal. Eu costumo dizer, eu explico isso para os meus clientes, que é como um sinal de Wi-Fi. Sabe quando você liga o seu Wi-Fi, às vezes você vai a algum lugar, não tem aquela chavinha, você não tem que ter um código. Quando o telefone vai andando, ele não vai procurando o Wi-Fi. Então você tem que pensar o seguinte, qual é a energia que você está emanando? Porque é essa energia que você vai alcançar. Se você não está satisfeito com o que você está vivendo, significa que o que você está emanando não está legal. Por exemplo, quando uma pessoa diz assim, é muito difícil encontrar uma pessoa que queira um relacionamento sério. Estou usando aqui exemplos que eu ouço com muita frequência. Se você está dizendo isso para você, se você pensa assim, se você traz esse padrão mental que é difícil encontrar alguém que queira um relacionamento sério, então significa que é isso que você está vibrando. Porque a gente não tem como querer uma coisa, a gente tem um padrão de pensamento em relação a uma coisa e realizar outra. Isso não é possível. Então, começa por aí, começa a refletir quais os padrões de pensamento que você traz contigo, das suas experiências de vida, daquilo que você já passou, que talvez estejam te atrapalhando e funcionando como um obstáculo para você alcançar o que você quer. Esse padrão mental vai te gerar um tipo de sentimento, uma tristeza, um desânimo, uma desarmonia, uma sensação ruim, e aí junta o pensamento com o sentimento e aquilo acontece e gera uma energia que não é legal e você acaba emitindo um sinal para o seu corpo e para o mundo ao seu redor que não é um sinal positivo. Tá dando para entender, gente? Então é importante a gente pensar o seguinte: como é que eu me transformo? Como funciona a minha autotransformação, minha autocura? Eu tenho que identificar quais os meus pensamentos, meus padrões mentais que não estão legais e quais os meus sentimentos que também não estão, por algum motivo. E é transformando isso que eu posso transformar o que eu quiser na minha vida. Eu posso, porque mudando o meu pensamento e mudando o meu sentimento, o que acontece comigo? Eu vou mandar uma mensagem diferente para o meu corpo, eu vou emanar uma energia diferente em mim, e isso vai fazer com que a minha realidade se transforme. Vai fazer com que eu me transforme. E com o mundo que eu vivo, porque, como diz os ancestrais havaianos do Ho'oponopono, nós construímos a nossa própria realidade. Então, esse é o ponto de partida da autocura. Mas aí vocês podem me perguntar, poxa, mas como é que eu... E tem alguma ajuda para isso? Claro que tem, porque eu acredito que todas as terapias holísticas, eu vou citar aqui algumas, mas existem muito mais do que essas que eu vou citar. Eu vou citar as que eu trabalho, que eu conheço profundamente, e outras que eu não trabalho, mas que eu tenho conhecimento, que são tão boas quanto. Então, por exemplo, o reiki, os cristais, a terapia com cristais, aromaterapia, como é que eu vou dizer? Existe yoga, né? Meditação, Ho'oponopono. Existem tantos métodos, tantas ferramentas que nos ajudam. Aí elas nos ajudam como? Como é que eu vou escolher? Elas nos ajudam a partir do momento que essa ferramenta me ajuda a trabalhar a minha mudança de pensamento e o meu padrão de sentimento. Aí vocês podem me perguntar, mas qual é a melhor?
A melhor é aquela que você se afinar e que você sentir que corresponde ao seu interior, que te ajuda a mudar o seu pensamento, porque, amigos, a gente precisa entender o seguinte: tudo que acontece no mundo exterior é um reflexo do mundo interior. Então eu preciso mudar aqui dentro e no coração e as coisas mudam. No início, isso é um exercício. A autocura, a autotransformação, ela é um exercício que a gente vai levar para o resto das nossas vidas. Ela não é uma coisa assim, ok, então fui, me curei aqui e acabou. Não preciso mais fazer. Preciso fazer sim, o tempo todo, porque curei aqui, então agora vamos trabalhar essa outra parte, então agora eu vou melhorar isso aqui, então agora eu vou melhorar ali. Então a gente tem que ter em mente que isso tem que ser um hábito. Isso não pode ser só uma coisa que eu faço ali naquele ponto e depois eu falo, terminei, não preciso fazer mais. Enquanto a gente estiver aqui, nesse plano físico encarnado, e a gente vai estar fazendo isso encarnado, mesmo depois desencarnado, porque nós somos espíritos em evolução, seres imortais, né? Então temos a eternidade para nos desenvolver. Mas falando desse mundo aqui que a gente vive, precisamos exercitar isso o tempo todo. E quando é que a gente muda a realidade? Quando que você alcança o ponto em que o corpo físico recebe as novas informações e se transforma, e a sua vida e a sua realidade se transformam? Isso acontece quando você unir o seu pensamento e o seu sentimento numa mesma frequência, que é como o Ho'oponopono chama quando a gente está em pono. Então, estar em pono é estar alinhado. Quando você alinhar o seu pensamento com o seu sentimento, acontece, materializa, plasma, concretiza, o nome que você quiser dar para isso. Que isso é uma coisa muito importante da gente entender. Então a gente precisa entender também que às vezes a gente começa no pensamento e leva um tempo até chegar no sentimento. Ou às vezes você vai pelo sentimento e que vai fazer com que você mude o pensamento. Embora o caminho mais comum é que a gente comece a trabalhar o nosso pensamento e através do nosso pensamento a gente vai mudar o nosso sentimento. Quando o pensamento e o sentimento estiverem juntos, alinhados, sintonizados, as mudanças e as curas acontecem. E isso vale para qualquer coisa que você queira. Isso vale para qualquer coisa que você tenha em mente que você precise. A gente tem milhões e milhões de exemplos pelo mundo de pessoas que transformaram muita coisa. É um entendimento. Existe um documentário antigo, não sei se vocês vão lembrar agora, mas eu sempre posto nas dicas positivas, que chamam O Segredo, sobre a lei da atração. É isso. Mas como é que a lei da atração funciona? Pensamento unido a sentimento. Aí é a chave da autocura. Então busca uma ferramenta, busque alguma coisa que vai te auxiliar a você se transformar. Se eu particularmente acho que a ferramenta mais rápida, no sentido de, não é que seja rápido que você vai conseguir instalo de dedo, mas assim, o caminho direto para essa transformação de pensamento e sentimento é a meditação. Eu considero a meditação uma prática indispensável no mundo que a gente está vivendo. E eu vou fazer outras lives e vou fazer outros vídeos falando sobre o ano de 2022 que está se aproximando e sobre a transição planetária que a gente está vivendo, que vai muito além de 2022, né? E vou falar sobre isso, mas tenham em mente uma coisa, a meditação é fundamental. E se você tiver outra ferramenta que você se sinta à vontade, yoga, qigong, tai chi chuan, reiki, terapia com cristais, a prática do Ho'oponopono. Gente, as ferramentas são infinitas. Aromaterapia, tem tantas coisas bacanas, porque todas elas nos ajudam no quê? Olhar para dentro da gente, esvaziar a nossa mente e transformar o nosso pensamento. Porque uma vez que a gente transforma o nosso pensamento, a gente vai transformar o nosso sentimento. E quando você tiver, o que você estiver pensando, estiver alinhado ao que você está sentindo, aí você alcançou. E aí você vai começar a vivenciar
isso. Isso é muito bacana, gente. Muito bacana. E eu acompanho, eu tenho meus clientes, meus alunos que eu acompanho há alguns anos, e é muito bacana acompanhar a caminhada das pessoas, esse processo de autocura de cada um. Eu fico muito emocionada sempre, procuro vivenciar isso na minha vida também, e procuro exercitar isso todos os dias, porque tenho em mente uma coisa: é preciso exercitar diariamente. Mas comece a fazer coisas que vão te ajudar nisso. Como eu disse, por onde eu começo? Começa identificando o que você quer mudar na sua vida. O que você quer mudar? Identifica quais os padrões negativos que você está carregando dentro de você e que você nunca percebeu. Quando você começar a identificar, escolhe um e começa a trabalhar. É relacionado ao seu trabalho? É relacionado à sua vida amorosa? É relacionado à sua vida familiar? É relacionado à sua autoestima? E comece a seguir e pensar positivo. Pense o que você quer viver e sinta o que você quer viver. A pioneira da autoajuda, a pioneira da autocura, na minha opinião, é a Louise Hay, que já desencarnou, não está mais entre nós, mas tem um trabalho belíssimo. Ela foi uma escritora, nossa, até hoje continua sendo um grande sucesso os livros dela. É super best-seller, vendeu milhões de livros. Busquem, tem o livro dela principal, de onde tudo começou, chama-se Você Pode Curar Sua Vida. Ela é um exemplo de uma mudança de pensamento e sentimento que gerou. Ela própria conta isso da vida dela. Então, não existe mudança de varinha de condão, da fada madrinha que toca e tudo se transforma. Existe uma mudança de dentro para fora. Cuide de você. Comece amando a si mesmo. E comece identificando quais os padrões que você quer mudar em você. Busca o que você pensa sobre a vida. O que você pensa sobre esse aspecto que você quer trabalhar. Porque provavelmente, se ele é um aspecto que você está com uma certa dificuldade, significa que ali tem algum padrão negativo que você traz, seja dessa vida ou de outras, que também pode acontecer. Mas, de qualquer forma, a forma da mudança é essa. Mudando o pensamento e mudando o sentimento, a gente transforma a nossa realidade. A gente transforma, a gente plasma na vida, a gente transforma o nosso corpo. E a gente transforma tudo que a gente quiser transformar. Porque esse é o caminho, gente. É um dia de cada vez. Transformei uma coisa, bacana, legal, conseguiu, já chegou lá. O que você vai fazer depois? Então agora eu vou trabalhar isso daqui. E agora eu vou trabalhar isso daqui. Porque a gente nunca vai parar esse trabalho de autotransformação. Porque a gente está longe de ser perfeito. A gente tem muitas coisas para lapidar, não é verdade? Mas o que importa é, quando a gente está focado no nosso propósito divino, quando a gente tem essa vontade genuína de mudar, quando a gente quer mudar e a gente está disposto a se esforçar para essa mudança, o cosmos corresponde, o universo corresponde para te ajudar. Porque não existe mudança sem dedicação. Não existe mudança de padrão mental ou das suas emoções, dos seus sentimentos, sem que você se esforce. Mas isso aqui, eu não sei se eu consigo pensar, se não consegue. Treina, faz, lê, estuda, faz o curso, aprende, pratica a técnica. Eu falo sempre isso com os meus alunos de Reiki. Como é que você vai sentir o benefício do Reiki uma vez que você não aplica em você? Você tem que aplicar. O Reiki não funciona sozinho. Ele depende que aplique. Então, a gente precisa ter isso na nossa mente, na nossa consciência, que requer um esforço nosso, uma dedicação. Mas se você fizer isso, não tem limite para a sua cura, não tem limite para a sua harmonia, não tem limite para os degraus da escada que você vai alcançar. Porque tudo começa com a gente. Nosso pensamento, na mudança de pensamento, na mudança dos padrões mentais, com a mudança dos padrões de sentimento. Quando você une os dois, você transforma. Então essa é a chave mais importante. Esse é o nosso ponto de partida. Como eu falei, por onde começar a autocura?
Começa identificando o que não está legal. Identificou? Não se critique. Ah, porque eu fiz tudo errado, porque eu penso errado, porque eu falei errado. Não, não se critique. Identificou? Fala assim, ok, é aqui que eu vou trabalhar a minha cura. É por aqui que eu vou começar. Depois disso, você vai identificar quais são os padrões de pensamento que eu trago em relação a esse assunto. E é aí que você vai mexer e vai substituir por padrões positivos. E uma vez que você faça isso, a sua transformação vai começar. E quando ela alcançar os seus sentimentos, você plasmou na sua realidade uma história diferente. Podem experimentar que vocês vão ver o resultado. Vocês vão ver que funciona, que vale a pena, que acontece, que é verdadeiro. E a gente está no momento que a gente precisa trabalhar essa nossa autotransformação. Nós precisamos, nós necessitamos nos transformar para estarmos alinhados com as novas frequências planetárias. Porque a nova Terra está aí, já está sendo construída. E a gente precisa se alinhar a ela. E também porque a gente merece ser feliz e Deus quer, o Criador quer que a gente seja feliz. Por que a gente tem que viver sofrendo? Não precisa. A gente pode fazer essa mudança, mas isso vai requerer uma transformação interior da gente. Vai requerer um movimento. E esse movimento vai trazer o sucesso, vai te trazer a sua realização. Por isso que é tão importante a gente trabalhar isso. Sejam muito bem-vindas todas que entraram aí, que eu não pude cumprimentar ninguém, desde a hora que o pessoal entrou e saiu, Aninha, Silvinha e todo o pessoal, Carla, Cibele, sejam muito bem-vindas. E a gente está falando dessa questão da autocura e da autotransformação. Começa conosco. É a nossa mudança de pensamento que gera uma mudança de sentimento, e quando esses dois estiverem alinhados, você transforma a sua realidade. E eu estava dizendo, por onde começar? Começa identificando o que você precisa trabalhar em você. E para a gente identificar o que a gente precisa trabalhar na gente, a gente tem que ter muita coragem de olhar para dentro de a gente e ver assim, isso aqui é difícil para mim, né? Porque tem que ter uma sinceridade, uma coragem de você olhar para dentro de você e você dizer assim, isso aqui é difícil para mim, mas não tenha medo de fazer isso, faça de todo o seu coração, porque se você não olhar com sinceridade para aquilo que você precisa mudar em você, como é que você vai se autocurar? Não tem como. Aí quando fala assim, mas eu não entendo porque que as coisas acontecem comigo, olha para dentro de você, escolhe um ponto e começa esse trabalho. Escolhe a ferramenta que você se identifica, Reiki, cristais, tarô, aromaterapia, yoga, Qigong, Tai Chi Chuan, acupuntura, shiatsu, existem muitas ferramentas que vão te ajudar a você entrar em contato com o seu mundo interior, a te harmonizar, e isso vai ser um caminho, meditação, que para mim é a mais importante nesse aspecto, um caminho para que você possa olhar para dentro de você e fazer a sua transformação. Então, gente, é isso. Eu ainda estou ajustando esse horário da live, eu não sei, eu acho que eu fiz mais cedo do que eu habitualmente faço, mas o que importa esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, no meu canal Dani Lobo, e quem quiser é só entrar no canal e assistir, e vamos trabalhar a nossa autocura, porque o mundo está mudando, o planeta está mudando, as energias estão mudando, e nós estamos tendo uma oportunidade preciosa de mudar junto com elas, de aproveitar essa chance para a gente se curar, para a gente se harmonizar, para a gente ser mais feliz, para a gente evoluir, ser um espírito melhor antes de tudo. Então vamos aproveitar essa oportunidade e vamos mergulhar dentro desse mundo novo. Gratidão pela presença de vocês, muito carinho por vocês, vocês sabem disso, muito queridas, gratidão. E até a próxima conversa sobre espiritualidade e autoconhecimento. Que assim seja, paz e bem.